Você confere agora uma entrevista especial com Rodrigo Cury, diretor-geral da Visa no Brasil. O âncora do CNN Money, Vitor Irajá, conversou com ele sobre as projeções da companhia para o ano que vem. E Cury falou também sobre a concorrência no mercado brasileiro de cartões e a demanda de clientes por serviços exclusivos. Muito obrigado por aceitar a nossa entrevista aqui no CNN Money Especiais. Eu que agradeço pelo convite. Rodrigo, queria começar perguntando um pouco sobre conjuntura. Hoje a gente tem um ambiente bastante desafiador no Brasil, uma Selic bastante elevada, um nível de inadimplência bastante elevado. Eu queria saber como ou se esse cenário macroeconômico desafiador, ele impacta os negócios da Visa aqui no Brasil. Eu acho que todo indicador e condição macroeconômica que de alguma maneira afeta todos os brasileiros e empresas que operam no Brasil, a Visa não é diferente, ela acaba sendo impactada também por qualquer tipo de mudança, qualquer tipo de alteração que tem nesses indicadores macroeconômicos, acabam de alguma maneira impactando o nosso negócio também. Mas seria um impacto mais indireto ou direto nos negócios? É um impacto mais indireto, vamos lá, a Visa não tem, eu não concedo crédito, eu não tenho cliente final de pessoa física ou jurídica, eu não defino taxa de juros, eu não defino apetite de risco, consequentemente, só que grande parte dos meus clientes, sim, principalmente os bancos emissores, credenciadores, até comércios, né? Então, isso como afeta o negócio desses nossos parceiros, acaba afetando um pouco mais a Visa nesse aspecto, né? Por favor. Imagina que uma crise de crédito, ou um juro mais alto, ou uma redução no apetite de risco, faça com que bancos emissores concedam menos cartões de crédito, consequentemente, eu tenho menos transacional. Também abre oportunidades, porque a gente ajuda também esses clientes a fazer uma melhor gestão de risco, modelos de score, ferramentas para os bancos e credenciadores gerenciar melhor os seus negócios, mas de alguma maneira ele acaba, a gente quer que a economia cresça. Quanto mais a economia cresce, mais consumo nós temos, mais transacional, e aquele que é o nosso negócio principal, que é o tema de pagamentos, acaba sendo favorecido, sem nenhuma dúvida. E a gente tem visto, né? Você cita exatamente essa emissão de cartões de crédito, nesse cenário que a gente tem, de acordo com dados da Serasa, cerca de 79% dos brasileiros com algum tipo de dívida, algum tipo de pendência, a gente tem acompanhado o uso do cartão de crédito não como aquela ferramenta que se usa para fazer uma compra a prazo ou até mesmo uma compra de algum artigo mais caro, e sim para pagar compras do dia a dia, supermercado, algum tipo de mensalidade. Como é que você vê exatamente esse uso do cartão de crédito hoje, dado esse cenário de uma inadimplência bastante alta no país? A gente vê que, de forma geral, o uso do cartão está muito incorporado à nossa cultura de pagamento. Então, a gente vem ao longo dos anos, a Visa está atuando no Brasil há mais de 40 anos, e isso vem ganhando relevância ao longo do tempo. Isso se explica por uma série de fatores, como, por exemplo, a praticidade. Quando eu falo praticidade, você tira seu cartão, aproxima da maquininha, paga. Isso é muito prático, né? Então, mesmo crédito ou débito, se for no crédito, você consolida tudo numa fatura, paga no fim do mês, você pode parcelar essa fatura. No caso do cartão de crédito, uma compra maior, você pode fazer um parcelamento dessa compra, então ele também funciona como um instrumento de crédito de mais longo prazo. Tem clientes que acumulam milhas, pontos, cashback. Então, o cartão ele tem uma série de vantagens em termos de benefícios, em termos de gestão das finanças, que ele é muito bom para quem usa, né? Todos nós usamos, a gente sabe, e provavelmente a gente não consegue imaginar a nossa vida sem o uso de cartões. E como é que o Pix impactou os negócios de vocês com a chegada? O Pix ele traz, a gente chama quase de frenemy, aí pelo termo em inglês, né? Porque ele traz, ao mesmo tempo ele traz mais desafios, porque antes os cartões eles cresciam substituindo o cash, substituindo o dinheiro vivo, e a partir do surgimento do Pix, esse crescimento ele fica um pouco mais lento, porque o Pix é um negócio legal, ele traz coisas boas, ele tem muitas vantagens, né? Mas por outro lado, o Pix ele ajudou a trazer muitos brasileiros para o sistema financeiro, consequentemente a gente tem mais pessoas elegíveis a cartões de débito e crédito e pré-pago, e ao mesmo tempo ele abre uma série de oportunidades, porque o Pix é um meio eletrônico de pagamento, o dinheiro não era o dinheiro cash, né? Então eu consigo trazer grande parte dos atributos de segurança, conveniência, confiabilidade, robustez
que a gente já está acostumado fazendo isso há mais de 60 anos, para esse novo instrumento que é bastante jovem, né? A gente está falando do Pix, ele foi lançado em 2020, né? Então, ele traz para a gente, sim, algumas preocupações em termos de transacional de dia a dia, mas, por outro lado, ele gera um mundo infinito de oportunidades para uma empresa de tecnologia como a nossa. E nessa balança, ele é mais nocivo ou ele é mais parceiro do Mais parceiro, mas sem nenhuma dúvida mais parceiro. Vários motivos também. Você tem um concorrente bom, você também tem que evoluir mais rápido, ele traz mais tecnologia. Então, a Visa das empresas do mundo que mais investe em inteligência artificial, por exemplo, em stablecoins. A gente tem um fluxo de pagamentos que a gente chama de cross-border, né, para você transacionar com o seu cartão fora do país, que é super, super leve. Você pode fazer remessas com o seu cartão também. A gente tem uma ferramenta chamada Visa Direct que manda dinheiro lá para fora. Então, você tem uma série de coisas que fazem você acelerar. E, consequentemente, você fala, de novo, a Visa, ela não é só uma empresa de pagamentos, ela é uma empresa de tecnologia focada em pagamentos. E pagamentos não é só cartão. Eu consigo trazer esse arcabouço de ferramentas que a gente tem para esse novo instrumento também. Que interessante isso, esse aspecto da internacionalização, queria focar inclusive nisso. A gente teve uma discussão recente esse ano, que foi exatamente aquela elevação das alíquotas do IOF. Uhum. Existiu um impacto muito significativo nessa discussão para a Visa, não? O IOF, ele acabou, de alguma maneira, igualando todos os meios de transferência, né, de remessa. Então, hoje a gente está em 3,5% de IOF para cartões de crédito, cartões pré-pago, para contas internacionais, para compra de papel moeda. Então, na verdade, o que eventualmente poderia acontecer, a gente não viu isso, mas poderia acontecer em função do IOF, meu custo de transacionar lá fora está mais caro, consequentemente eu viajo menos ou compro menos em sites internacionais, e isso não aconteceu. A gente não viu isso de forma muito forte. Então, não teve nenhum impacto para a gente. Rodrigo, voltando a falar do Pix, né? Existe essa nova modalidade do Pix parcelado e também daquele Pix recorrente, né? Para você pagar contas que chegam mês depois de mês. Eu queria entender, você falou, né, que o Pix ele é mais um aliado do que um inimigo. Mas nessas novas modalidades, que na verdade substituem uma função essencial do cartão de crédito, isso também teve algum tipo de impacto? O que a gente viu é que a adoção desses novos instrumentos ele vem sendo feita por pessoas que não tinham acesso a cartão de crédito, o que é muito bom desde a perspectiva de inclusão. Quando a gente fala do mercado como um todo, da sociedade como um todo, você tem pessoas que antes não tinham opções e agora têm. Elas queriam fazer um serviço de streaming, por exemplo, e você tem que fazer isso com cartão de crédito, e elas não podiam fazer isso. Então, isso é uma coisa muito positiva em todos os aspectos. Em relação ao impacto em cartões, a gente ainda não viu nada. Rodrigo, você falou exatamente sobre essa, muitas vezes, dificuldade de acesso a crédito no Brasil, mas a gente tem visto o governo lançar mão de uma série de novas linhas, novas iniciativas que fomentam exatamente a oferta de dinheiro barato no mercado. De novo, como é que esses movimentos em torno da expansão do mercado de crédito impacta direta ou indiretamente, por exemplo, no número de emissões de cartões? Eu não tenho uma influência direta nisso, mas a gente vê isso com muito bons olhos, novamente, né? Tudo que é bom para a economia, que gire a economia, que gere mais consumo, ele faz a economia crescer. Ele favorece uma empresa de tecnologia de pagamentos como a nossa e, evidentemente, quanto mais o país cresce, a gente cresce junto. Uma empresa que está atuando no Brasil com empresas brasileiras há muitos anos. Então, consequentemente, cada vez que a economia tem esses ciclos positivos de crescimento, baixa inflação, crédito disponível. Sempre que teve esses ciclos, a Visa cresceu muito também. Rodrigo, e nesse cenário, a gente tem exatamente esse incremento, principalmente dos meios de pagamento digitais, e também o surgimento de instituições financeiras que não são essencialmente, originalmente, bancos. E tem essa série de novas regulamentações por parte do Banco Central, criando diversos ditames que essas instituições, essas empresas, elas precisam adotar ou pelo menos se adaptar para continuar oferecendo esse serviço. Isso impacta de alguma forma a operação da Visa aqui no Brasil? Uma certa limitação, por exemplo, de algumas empresas operarem como banco ou oferecerem serviços similares aos dos bancos? Tudo que traz mais robustez, mais solidez para o sistema, ele é bom para os negócios, de forma geral.
E esse acho que foi ou estão sendo, né, porque são várias medidas aí que fortalecem e trazem mais previsibilidade e robustez para toda a indústria. Então, isso é muito positivo. O que acontece é que há muitos anos a gente viu o Banco Central fazendo uma abertura para a entrada de novas empresas para fomentar a concorrência, o que é muito positivo e realmente surgiram diversas empresas nesse período. Chega um momento que isso tem que ir ajustando. Primeiro porque você tem que dar condições iguais para as pessoas competirem, porque antes você tinha o pequenininho e o grandão, hoje você tem o grandão e o grandão. Os pequenos hoje estão dentro de um contexto de maior risco, então o que você vê é que trazendo mais regras para o sistema, você iguala a régua sem matar a inovação, sem matar as empresas que estão entrando, que estão gerando trabalho, rodando a economia, mas ao mesmo tempo você não expõe o sistema todo a um risco de quebra sistêmica, de empresas relacionadas com criminalidade, coisas do gênero. E mesmo com essa limitação, por exemplo, do número de potenciais contratantes, isso não pode impactar também preços, taxas? Eu acredito que não. Hoje a gente tem uma diversidade muito grande. O Brasil é um mercado sofisticadíssimo nesse aspecto, né? Então, a quantidade de bancos que a gente tem, de bancos emissores, de instituições de pagamento, sociedades de crédito direto, financeiras, credenciadores, subcredenciadores. Então, primeiro, é um sistema muito complexo. Então, desde a perspectiva do regulador, do supervisor, do Banco Central, ele precisa realmente colocar regras ali que facilitem um pouco essa supervisão. E o segundo o que você precisa fazer é atender bem a população com produtos bons, produtos de qualidade e preços competitivos. E isso a gente já vê isso acontecendo, né? E com a consolidação do Drex, né? A gente tem essa perspectiva do início, pelo menos, da consolidação dessa nova tecnologia, um novo meio de pagamento que promete garantir uma segurança maior também para o consumidor e, evidentemente, também para as empresas prestadoras de serviço ou que vendem algum tipo de artigo. Novamente, eu queria entender uma leitura sua acerca exatamente dessas modificações ou novas plataformas, novas soluções oferecidas pela autoridade monetária, né, pelo Banco Central. O que a gente vê de forma geral, e não é específico do Brasil, é bancos centrais começando a abraçar tecnologias que a gente chama de stablecoins, né? Ou seja, tecnologias de tecnologias transacionais que estão relacionadas com tecnologia de blockchain. Então, isso a gente acha que é uma tendência que veio para favorecer o mercado, veio para trazer novamente mais solidez, mais robustez, mais modernidade, mais sofisticação. Eu acho que a gente está engatinhando ainda, a gente ainda não tem nada forte de stablecoins em reais, por exemplo. Agora, em dólares, você começa a ter muita coisa interessante fora do Brasil. Algumas aqui no Brasil também olhando para isso. Em euros, a mesma coisa. Então, isso deve ter mudanças aí de um contexto geral na forma como a gente manda dinheiro lá para fora, como a gente olha o nosso patrimônio não só num país, mas em vários países. Então, ele tem um potencial de trazer uma nova maneira de organização financeira. Pensando nessa estratégia envolvendo as stablecoins, como é que a Visa está posicionada hoje nesse mercado? Eu queria entender também, uma pergunta que eu sempre faço quando eu converso, principalmente com o pessoal do setor cripto. Qual que é a atratividade de eu ter um stablecoin de real e não comprar, na verdade, uma moeda de R$1, por exemplo? A Visa está muito bem posicionada hoje nisso. A gente investe muito nisso também. Novamente, a empresa de tecnologia tem que olhar para esse tipo de coisa, né, Vitor? Então, a gente hoje tem diversos serviços relacionados a stablecoins, desde a parte de consultoria. Eu tenho uma área muito forte de consultoria que abarca uma amplitude muito grande de serviços e assuntos. Um deles é a parte de stablecoins. Então, um banco emissor, uma corretora, quer lançar seu stablecoin em uma moeda forte, e a Visa consegue ajudar isso. O segundo nós temos um sistema que eu espero que em breve seja lançado aqui no Brasil, que ainda é muito novo, muito recente, que é quase uma coluna vertebral para quem quer lançar e ter o seu stablecoin dentro da sua plataforma, por exemplo, né? Então, isso, novamente, tecnologias novas, se você está bem posicionado, você tem um bom nível de investimento, você conhece, domina a tecnologia, ela se transforma teu aliado, né? E gera mais uma oportunidade de geração de valor para esse grande leque de clientes que a gente tem aqui no Brasil. O que seria essa coluna vertebral?
Imagina o seguinte, você quer lançar o seu stablecoin, você precisa de um sistema que seja um ledger, que tem uma relação com moeda fiat, moeda fiduciária, você precisa fazer custódia disso, você precisa liquidar e fazer transferência. Eventualmente, você vai ter um cartão ligado a stablecoin, ou seja, a moeda que ele usa não é o dólar normal, é o dólar baseado em blockchain, armazenado em blockchain, transacionado com blockchain. Isso não é trivial. Ele parece muito simples porque você fala, eu tenho um dólar aqui, ou um real aqui, e aqui eu tenho um criptodólar ou um criptoreal, né, o stablecoin. A estrutura onde eles estão armazenadas e onde eles transacionam não tem nada a ver. Então eu não consigo simplesmente pegar um cartão aqui e usar ele aqui. Da mesma maneira que você precisa ter uma conta corrente para a tua conta em reais, e você precisa ter uma conta de custódia para o teu criptoativo que está em reais também, né? Então, os sistemas, desde a perspectiva mais de infraestrutura, de tecnologia aplicada, eles não se falam necessariamente. Então, fazer essa conexão e estruturar isso é uma coisa que a Visa investe muito. Eu acho muito interessante essa discussão, Rodrigo, até porque a gente vive nesse momento todo esse movimento de revoluções dos meios de pagamento. E aí, coloco a questão aqui a seguinte: a moeda com lastro, os meios de pagamento, como a gente conhece, eles sofrem algum tipo de risco? As moedas sofrem algum tipo de risco? Os meios de pagamento tradicionais sofrem algum tipo de risco? O risco é muito baixo, porque hoje quem controla, quem tem a política monetária na mão são os bancos centrais. Os bancos centrais, eles conseguem atuar, eles têm reservas para fazer isso, eles têm controles. Então, a gente se sente muito seguro desde a perspectiva de moeda fiduciária. O que está acontecendo é que essa expertise em política monetária dos bancos centrais no mundo inteiro, ela está sendo emprestada ou levada para essa nova moeda, que não é tão nova, essa nova tecnologia de transação monetária. E isso, quando acontece, ele traz segurança para o outro lado. O que acontecia antes de criptoativos, que a gente nem chamava criptomoeda, chamava criptoativo, é que como ela não tinha nenhum tipo de supervisão monetária de uma autarquia pública especializada nesse tipo de coisa, ela trazia para grande parte da população um certo ceticismo ou um certo receio, uma preocupação que você não tinha na moeda fiduciária. Quando isso está sendo emprestado para o outro lado, você começa a trazer credibilidade para isso também. E realmente merece, no meu ponto de vista. Então, ele começa a ter uma transformação nisso, né? Eu acho que desde a perspectiva de usuário que vai aplicar e vai usar isso, vai ser uma coisa natural, uma nova tecnologia que vai começar a ser adotada pelos bancos, pelas corretoras, meios de pagamentos, lojas e, consequentemente, o próprio usuário, né? Então, acho que vai ser uma adoção tranquila e paulatina. Rodrigo, você posiciona a Visa como uma empresa de tecnologia e citou essa estratégia da empresa também no investimento em soluções que envolvem, que tangem, como é qualquer outro grande negócio, né? A inteligência artificial. Queria entender onde a Visa está posicionada nessa discussão e quais são esses investimentos, essas apostas. Bom, primeiro, a Visa é uma empresa de tecnologia, nós estamos listados na Bolsa de Nova York como empresa de tecnologia e não é casualidade, né? O nosso maior produto tradicionalmente é uma infraestrutura de cartões global, que é uma maior rede privada do mundo, super robusta e presente em mais de 200 países e territórios, mas a Visa vem evoluindo ao longo das últimas décadas em ser realmente uma empresa que traz valor baseado inicialmente nessa rede, mas não associado a pagamentos e associados a cartões, com mais de 230 produtos e serviços. Então, eu te falei de consultoria, que é consultoria de dados, consultoria de CRM, consultoria de cripto, de inteligência artificial, de riscos. Então, tem várias de marketing, a gente tem uma área de consultoria muito grande e depois a gente tem uma série de produtos e serviços que foram desenvolvidos. Então, a gente tem modelos de score comportamentais, modelos de score de risco, ferramentas de prevenção à fraude, a gente tem ferramentas de CRM. Então, hoje a gente tem mais de 230 produtos e serviços. Eu sempre falo isso porque realmente é muito grande e eu venho de quase 30 anos de mercado financeiro e quando eu cheguei na Visa eu já conhecia muito bem a Visa e quando eu chego na Visa eu sou surpreendido por
essa escopo quantidade. gigantesco. Exatamente. Então, e isso é das coisas mais legais desse trabalho, que é ter essa abrangência, né, tão grande, tão enorme de produtos e serviços que a gente pode trabalhar com o mercado. Então, no Brasil, a gente já tem muita gente que usa grande parte desses serviços que a gente tem. Agora, fora do Brasil, você pega nos Estados Unidos, por exemplo, na Inglaterra, países da Ásia, que usam muito mais a Visa como um parceiro de tecnologia do que meramente pagamentos. Uma bandeira de cartão. Exato. E você fez uma pergunta que é onde que a gente está colocando nossas fichas. O primeiro tem coisas básicas e que a gente não pode prescindir nunca, que é segurança, velocidade, pagamentos, prevenção à fraude, cybersecurity, mas tem 2 assuntos que na Visa estão se falando assim, com muita frequência. Um deles é o tema de inteligência artificial. De novo, a gente tem investido muito, isso já é uma realidade, não é um sonho, não é para o futuro, na parte que a gente chama de Intelligence Commerce, que são a inteligência artificial generativa, agêntica para o consumo, para apoiar o consumo, especialmente credenciais de pagamento. Então, você vai fazer uma compra, o teu agente de inteligência artificial já te conhece, faz compras para você no dia a dia, de coisas para sua casa ou até para uma viagem, e o pagamento já está associado para isso. Também não é trivial, mas já está em pleno desenvolvimento e a gente acredita que vão ter casos práticos aí em muito pouco tempo. E o segundo tema é o que a gente já falou um pouquinho de stablecoins, já te falei, não vou ficar repetindo, mas a gente está super orgulhoso de como a gente pode ajudar os nossos parceiros que querem lançar um stablecoin com vários produtos diferentes. Rodrigo, tem uma matéria no site da CNN que mostra que só no primeiro semestre de 2025, fraudes bancárias cresceram 220% em comparação com o segundo semestre do ano passado. Esses dados são do relatório Tendências de Fraudes Bancárias Digitais no Brasil em 2025, feito pela Biocat. Eu queria entender como a Visa se posiciona exatamente na mitigação desses riscos e, evidentemente, como é que vocês veem esse crescimento, né, exponencial do número de fraudes e por que isso acontece? Isso acontece porque hoje você tem criminalidade com muito recurso e muita sofisticação. Então, existem realmente praticamente linhas de negócio dentro de crime organizado para atacar bancos, né? E por isso cresce tanto. E, de alguma maneira, a gente gosta muito do digital, mas o digital também traz desafios nesse aspecto, né? Então, ficou um pouco mais fácil, sobretudo com o tema de engenharia social. Cada dia você escuta falar de um novo golpe. Então, é um ambiente um pouco complexo, né? Os bancos, eles investem, todos os participantes aí do mercado financeiro investem muito dinheiro, muito recurso, tem muita gente boa realmente lutando, trabalhando para conseguir evitar essas fraudes, que é super complexo. E acredito, eles evitam muito mais do que consegue passar, né? Ou seja, se não tivesse esse trabalho constante, hoje a gente estaria numa situação bem pior. O mercado continua sendo seguro, você tem muita coisa acontecendo, cada dia nascem novas ferramentas, e a Visa ajuda nisso, ajuda a vida. A Visa, imagina que ela está no mundo inteiro, a gente consegue ver o que está acontecendo, tem um número infinito de dados de transações, dados de credenciais de cartões no mundo inteiro, que a gente consegue ajudar os bancos a prever e evitar um pouco dessas fraudes, né? Então, a gente desenvolve ferramentas, motores de prevenção à fraude, a gente desenvolve modelos que ajudam um banco a refinar os seus modelos que são desenvolvidos dentro de casa. Tem uma ferramenta muito legal que o nome em inglês é A2A Protect, que a gente pilotou aqui no Brasil, e é justamente para monitorar transações de conta para conta. Não tem absolutamente nada a ver com cartão. Aqui no Brasil é o Pix, basicamente. Então, a gente pilotou com 5 players aqui no Brasil, com 82% de poder de discriminação, ou seja, ele detectou mais de 82% dos casos possíveis de fraude, inclusive a identificação de contas mula, de contas laranja, né? É um negócio super crítico quando você fala são pessoas que abrem contas para receber
recursos extraviados através de golpe ou fraude e espalham isso no sistema para ser mais difícil de detectar. E um dos grandes problemas disso é quando a pessoa sofre um golpe e esse dinheiro não está mais naquela conta, né, que foi feito um depósito. Existem hoje mecanismos de rastreio desse dinheiro para tentar, pelo menos, mitigar ou tentar devolver esse dinheiro para quem sofreu esse golpe? Existem. Eu acho que ainda tem que evoluir. Então, o Banco Central acabou de dar mais um passo nesse sentido, quando você fala de PIX, para tentar rastrear esse dinheiro de uma maneira mais precisa e bloqueando contas ao longo do caminho. Mas é um esforço complexo, não é um negócio simples. Então, sim, estamos indo no caminho correto. O problema é que o fraudador ele sempre está uns passos à frente. Então, isso traz uma dificuldade aí para o pessoal que trabalha com prevenção à fraude. Falar sobre o ingresso de novos players no mercado de bandeiras de cartão especificamente. Sei que a gente está falando sobre outros segmentos, outros serviços oferecidos pela Visa, mas pensando nesse ingresso, ou pelo menos a vontade de algumas empresas já expressas, inclusive, de ingressar aqui no mercado brasileiro, caso de empresas chinesas de meio de pagamento, caso de empresas indianas, como é que a Visa se posiciona com uma possibilidade de um aumento da concorrência aqui no país? Penso o seguinte, o Brasil, ele como eu falei antes, é um mercado sofisticadíssimo, dos mercados mais sofisticados do mundo quando você fala de indústria de pagamentos e mercado financeiro. É natural que um país com tanta oportunidade, tanta sofisticação, ele atraia empresas que estão fazendo um bom trabalho lá fora, né? Hoje a gente tem, dados de 2024, apontam que quase 60% do consumo das famílias no Brasil já passa por cartões. Então, consequentemente, é um mercado muito grande e continua crescendo em 2 dígitos todos os anos, ou seja, ela está longe de se esgotar. E, além disso, você tem muita oportunidade para trazer para o mercado de cartões em termos de transacional de empresas, pequenas e grandes, e de governos. Consequentemente, empresas de fora olham para isso e falam, é um mercado grande, que ainda cresce, que vale o investimento. O Brasil ele tem essa atratividade em várias frentes, inclusive no mercado bancário. Então é natural que venham essas empresas. São empresas que a gente já concorre lá fora, então não tem uma novidade para a gente. Então, quando vem para o Brasil, a gente olha isso com bons olhos. Hoje a participação market share da Visa, você pode abrir aqui no Brasil? A gente não divulga esse nome, a gente não acompanha muito esse nome, a gente está servindo bem os nossos clientes, os nossos parceiros, a gente vem crescendo, a Visa está muito satisfeita com os resultados que a gente tem aqui no Brasil e isso é o que vale. Queria falar sobre a segurança jurídica, principalmente, Rodrigo, porque a gente teve uma discussão que impactou o valor de mercado, principalmente das instituições financeiras, que foi a aplicação da Lei Magnitsky por parte dos Estados Unidos contra autoridades do país. Queria entender, com a suspensão, é evidente, a gente acompanhou também um resultado positivo, os bancos reagindo bem. Falando especificamente sobre segurança jurídica, como é que a Visa viu essa discussão, evidentemente a aplicação e depois a retirada da Lei Magnitsky? A gente está muito próximo, né? Muitas vezes, muitos desses são movimentos políticos que têm muito a ver com outras instâncias, outros segmentos, outros setores, outras conversas que a gente não participa. Então, a gente sempre fica muito atento a isso para tentar mitigar, para tentar verificar o que está realmente acontecendo, aplicar isso para o nosso negócio, dar segurança para os nossos clientes. Mas, de novo, uma empresa do tamanho da Visa, ela está acostumada a trabalhar com todo tipo de situação, crise. Todas as crises do mundo provavelmente já afetaram a Visa em algum momento em algum dos países, né? Então, a Visa está acostumada e tem muita robustez e muita experiência em tratar com qualquer tipo desses assuntos. Você mencionava exatamente essa robustez do sistema financeiro nacional. Queria entender do ponto de vista regulatório, o que falta para o Brasil atrair, inclusive, mais players, principalmente para esse setor, porque a gente fala muito, a gente teve, é verdade, uma abertura bastante significativa, novos players ingressando nesse mercado, mas a gente ainda tem um cenário de concentração bancária muito significativo. O que falta para que o Brasil consiga ampliar o nível de concorrência, principalmente pensando no setor financeiro nacional? O Brasil, quando você compara com outros países, ele não dá para falar que você tem uma concentração bancária. É natural, acho que qualquer segmento, qualquer setor, você tem empresas campeãs que crescem mais. Em qualquer coisa que você falar, indústria, agro, produção, papel, qualquer coisa. E no Brasil, o setor bancário não é diferente. Quando você compara com outros países, inclusive de países mais desenvolvidos desde a perspectiva
econômica que o Brasil, você vê uma concentração muito maior. Então, quando eu olho para o Brasil, eu vejo uma concorrência enorme. São mais de 30 credenciadores, sem contar subcredenciadores. Bancos, nós temos os bancos tradicionais que estão fazendo um ótimo trabalho. Você tem empresas novas aí com menos de 15, 20 anos, que hoje já são grandes, servem dezenas de milhões de clientes. Você tem empresas pequenas que servem nichos específicos e estão contentes com esses nichos, servem muito bem esses nichos. Bancos regionais, cooperativas de crédito no Brasil inteiro. Então, de novo, o sistema financeiro brasileiro, você pode falar qualquer coisa, agora concentração comparado com países lá fora, eu não consigo ver. E por que a gente tem esse cenário, então, de tantos players? É algum aspecto regulatório, algum aspecto que tange ao tamanho da economia brasileira? Eu acho que é uma mistura de tudo. Primeiro, você tem muita oportunidade. Segundo, você tem diferenças geográficas muito grandes. E você teve uma época, décadas atrás, que você restringia a entrada, involuntariamente você restringia a entrada de pessoas no mercado financeiro, no setor financeiro, por um tema mais social que outra coisa. As pessoas estavam às margens do setor financeiro. Então, não faz muito tempo que mais de 50% da população era não bancarizada ou baixo bancarizada, né? Então, você começa a bancarizar essas pessoas e aí você começa a se encontrar com uma diversidade de necessidades muito grande. E hoje o mundo moderno ele exige que as empresas privadas elas tragam soluções específicas para todas essas dores. Então, e o tamanho mais de 200 milhões de pessoas. Então você tem, e que o Brasil, a gente reclama do crescimento, mas ele ainda cresce. Sempre é menos do que a gente gostaria, mas ele continua crescendo. Então, isso evidentemente traz oportunidades muito, muito grandes, muito boas. Interessante esse ponto que você traz, Rodrigo, desse acesso, pelo menos esse ingresso de boa parte da população ao sistema bancário. A gente acompanhou isso principalmente depois da pandemia, né, por causa da operacionalização do auxílio emergencial. E aí eu queria, a gente está encerrando 2025, começando 2026, nesses 5 ou 6 anos, pouco mais de 5 anos, o que mudou exatamente nessa relação do brasileiro com o sistema bancário, com os meios de pagamento? Primeiro, teve mais acesso. Eu acho que antes você trouxe um fator importantíssimo, né? Que a pandemia ela não permitia que as pessoas saíssem à rua ou fizessem aquilo que elas queriam. E o mundo era muito físico, o mundo de mercado bancário era muito físico. Ele passou a ser muito digital. Ele já era, mas não na mesma velocidade. A adoção foi brutal. Naturalmente, o brasileiro ele já tem um nível de adoção digital muito grande. Então, não foi difícil para a gente isso. Então, antes eu precisava ir numa agência para fazer as coisas. Depois, quando eu não precisava mais, eu me sentia mais seguro indo na agência. De repente, eu falei, não preciso mais ir na agência. Eu consigo fazer tudo isso aqui. Então, a adoção digital, dependente do motivo, eu acho que foi o motivo mais forte, a razão mais forte e o vetor mais forte de crescimento dessa concorrência. Isso fez com que o custo de servir clientes no setor bancário, que era muito, muito alto, ele passasse a ser mais baixo, consequentemente eu posso ter uma expansão e eu começo a usar essa minha eficiência para dar crédito para mais gente. O Pix ajudou nesse aspecto, porque se eu quero passar ou receber um Pix, eu preciso de uma conta de pagamentos ou uma conta corrente, então necessariamente eu entro no mercado bancário. Quando eu entro no mercado bancário eu vejo que tem uma série de serviços, uma série de vantagens desse tipo de coisa, do que guardar meu dinheiro em casa. Então acho que tem uma série de fatores aí. E eu acho que a tecnologia ela está no centro e no coração de toda essa transformação, que parece muito óbvio isso, mas quando você olha a história, fala assim, a tecnologia ela se manifesta de uma série de maneiras diferentes e vai continuar evoluindo. Isso é legal. Rodrigo, você falou de crédito, né? Tem um levantamento aqui de vocês, um estudo, inclusive realizado por vocês, mostrando que mais de 40% das pequenas e médias empresas brasileiras que tiveram crédito negado pensaram em trocar o banco principal. O que isso diz acerca exatamente do mercado de crédito e como é que isso também se correlaciona com o Open Finance, por exemplo, né? Com os nossos dados sendo disponibilizados para facilitar ou mitigar os riscos dos bancos, por exemplo? Exato. Isso é um reflexo muito claro de uma facilidade muito grande que você tem hoje de ter relações bancárias, né? Então, hoje você vê população adulta no Brasil com mais de 5 contas no mercado, por exemplo, em média.
O brasileiro tem mais de 5 contas? contas? O brasileiro tem mais de 5 contas. Então, ele consegue ter a habilidade de ter contas correntes, contas de pagamento, contas de PJ, etc. e tal. Então, a pequena empresa, ela tem uma necessidade muito grande de crédito e ela quer ser apoiada, ela quer crescer. Então, se ela não encontra isso num banco, ela tenta em outro. Não necessariamente ela vai conseguir, mas ela vai em outro. Então, o reflexo disso que a gente vê é, se você é pessoa física, você tem a sua transação negada no cartão, você provavelmente vai pegar outro cartão para usar. Isso não acontecia antes. Então, essa diversidade, essa abertura de mercado, esse excesso de oferta, ele é positivo no aspecto que justamente de gerar mais concorrência, porque eu tenho que ser mais eficiente, eu tenho que tratar melhor o meu cliente, pessoa física ou jurídica, eu tenho que entender as suas dores. Uma coisa que a gente escuta muito no setor bancário que é a hiperpersonalização. Ele parece uma coisa bonita do aspecto, vão me tratar com as coisas que eu gosto, mas não é só as coisas que eu gosto, as coisas que eu preciso, que não necessariamente vão ser as mesmas do que eram 1 ano ou 2 anos atrás e não necessariamente são as mesmas daquele segmento, aquele cluster que eu estou incluído, porque não necessariamente as pessoas que têm a mesma idade, que moram no mesmo bairro, que têm a mesma renda, necessitam ou gostam da mesma coisa que eu gosto. Então, isso é um caminho sem volta e serve tanto para a pessoa física quanto para a jurídica. E essa possibilidade de uma oferta maior desses serviços, ele implica num risco maior também de inadimplência? Ele, em geral, eu acho que para mercados menos evoluídos do que o Brasil, poderia significar, porque o cliente poderia ir para vários lugares tomando empréstimos, né? O Brasil, a gente é robusto nesse tipo de coisa, né? Sistemas do Banco Central, sistemas de birôs de crédito que ajudam a controlar esse tipo de coisa. Então, o sobreendividamento, ele ocorre quando você tem descontrole. E o descontrole, ele ocorreria não pela falta de ferramentas que tem no mercado. Ele ocorreria por uma determinada instituição tomar um risco maior ou perder o controle. Mas as ferramentas para você ter esse controle existem. Vocês apostaram, inclusive, agora num novo serviço, um novo produto para um segmento de 1% da população brasileira, cerca de 200 mil brasileiros. Exato. Então. Queria entender exatamente qual que é o viés, qual que é a tese por trás dessa aposta. Seria um contingente que ele é menos sensível a esse ambiente, por exemplo, como a gente conversou no início desse nosso bate-papo, né, de juros elevados, inadimplência em alta. Seria essa a estratégia da Visa? A gente está falando de um grupo de indivíduos realmente que tem muitos recursos e, consequentemente, tem um estilo de vida e uma necessidade muito diferente. Então, nas nossas conversas com o mercado e com os nossos parceiros, especialmente bancos emissores, bancos que têm um private segment, né, um negócio de private banking bem desenvolvidos, eles identificaram que esse cliente tem uma necessidade especial, específica, e que o cartão poderia e deveria ser o vetor para levar esse novo set de produtos, esse novo conjunto de benefícios para esse cliente. Então, você está falando que um cartão com um limite muito maior, que te permite acessar um tipo de experiência em aeroportos, por exemplo, que são várias, né? Incrível, que condiz com o estilo de vida dessa pessoa. Chega lá, tem o que a gente chama de meet and greet, né? Que tem uma pessoa te esperando, ela te acompanha em todo o processo para passar pelo scanner, pelo controle de passaporte, leva uma sala VIP que parece que você não está no aeroporto, você tem os serviços lá dentro que são melhores, você tem um transfer de helicóptero, você tem seguros que muitas vezes essas pessoas têm um jet privado. Então, os seguros do cartão, aquele seguro de bagagem, seguro de perda de voo, eles não serviam para esse tipo de pessoa, né? Então, você começa a fazer uma série de seguros que cobrem, que ajudam essa pessoa quando ela está no exterior, por exemplo, mesmo ela tendo feito uma viagem de jet privado ou feito uma viagem com o seu iate privado, coisas do gênero. Então, são coisas que, evidentemente, estão muito pensadas para esse público. Então, são pessoas sofisticadas, acesso a entretenimento, shows, restaurantes muito exclusivos. E, novamente, né, isso tudo nasce porque existe uma demanda para nascer. E a gente responde de forma muito rápida, nós somos o primeiro a dar esse passo,
de realmente responder e atender uma demanda muito forte que tinha no mercado. E aí a gente pode colocar, do ponto de vista de serviços, que esse seria um dos diferenciais em que vocês apostam, por exemplo, para se sobrepor ou para performar melhor do que a concorrência, por exemplo, seria isso? Em geral, sim, né? Em geral, você tem um tema de time to market, a gente soube identificar e por isso deu esse passo forte, especialmente aqui no Brasil. O Brasil tem esse público grande que a gente pode atender com esse produto e, consequentemente, toda a qualidade do que a gente faz, a evolução. Todos esses produtos, eles são vivos, vamos dizer assim, né? Eles vão evoluindo, porque o cliente também vai evoluindo. Então, você vai agregando novos benefícios, novos restaurantes, novos hotéis, novas experiências. E, de novo, a maioria dessas coisas se trata de uma boa experiência, uma experiência muito exclusiva. E isso vai evoluindo. Então, isso não vai parar nunca. O que a gente quer realmente é sempre estar um passo à frente, não necessariamente olhando a concorrência, mas olhando o que o cliente precisa. Rodrigo, agradeço muito pela disponibilidade de conversar com a gente no Money. Eu que agradeço. Muito bom falar com você.